Olá, esse é o canal Libertando Vidas, o canal que traz paz e cura à alma cansada e aflita. Temos feito uma série de estudos com a nossa equipe de intercessão da Igreja Batista Nacional no Cajuru e nesse momento nós queremos falar um tema muito importante. Qual é esse tema, amor? Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Nós queremos compartilhar com vocês esse tema que, por um acaso, você já pensou assim: qual é a vontade de Deus? Que o Senhor quer para a minha vida? Aonde eu estou no seu plano? Então, nós vamos conversar hoje sobre a vontade de Deus. Vamos lá, gente? Vem com a gente, pega seu caderninho, sua caneta, né, e vai anotando aí para que você possa sim entender o que Deus tem falado com você e o que as Escrituras estão falando. E antes de tudo, sem esquecer, dá um joinha para nós ali, se inscreve no canal e participa conosco assim que colocando seus comentários, colocando o que você acha, o que o senhor tem falado com você. Então vamos agora começar esse estudo e hoje vai ser muito legal porque é o pastor que vai falar. Hoje é muito bom porque eu Não, estou mas ela assim vai para participar apoio. comigo. Ela vai participar Eu também. vou ficar aqui de apoio, mas é uma benção esse estudo, eu fiz ele e eu amei, daí eu falei, pastor, é contigo. Explica mais, né, amor? Esse tema é muito bacana. Eu e até o ministramos para casais na Igreja Batista Nacional, na IBD, Escola Bíblica Dominical, para casais durante 4 finais de semana, 1 hora e meia cada aula, portanto, umas 6 horas de aula. Nós não conseguimos esgotar esse tema hoje com essa profundidade, então vou ser bastante raso nessa colocação hoje, Mas a gente pode mas fazer, podemos fazer depois uma gravação. podemos, eu acho que a gente poderia gravar isso com muito mais extenso, como um treinamento à parte, e daí nós comunicaríamos a vocês assim que ele estiver disponível, tá bom? E profundo, muito É bom. muito profundo e muito bacana, mas vou pegar meio rapidamente e abrangentemente hoje para que você possa ter uma noção, tá? Bom, o tema é como achar a vontade de Deus. 1 Coríntios 1:22 diz assim: pois enquanto os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria. Então nós temos aí dois extremos de pessoas para buscar a vontade de Deus. Um deseja sinal, são judeus, milagres, coisas assim maravilhosas. E o outro lado é aquele que se assemelha aos gregos, que querem o quê? Sabedoria, parte racional. Tem gente que busca pela razão, tem gente que busca pela emoção, por sinais. Esses dois extremos existem e você está colocado em um ou no outro, ou com tendência de um ou de outro. Bem, essas duas espécies de pessoas, as intelectuais e as emocionais. Então você percebe pessoas que tendem mais para a emoção, pessoas que tendem mais para o intelecto. As intelectuais, elas são semelhantes aos gregos. Por que a gente fala gregos? Porque naquela época de Jesus, os gregos, aquele da filosofia grega, e quantas coisas desenvolveram, eram razão, pensavam bastante. Então, diz que os intelectuais são semelhantes aos gregos por causa disso. E se prende aos aspectos intelectuais do evangelho, da maneira que você pode interpretar, entender, trazer para a razão. Então, são pessoas que aceitam mais o lado objetivo das coisas, né? E traz essa tendência para a sua vida espiritual também. Então, tem pessoas que são de um jeito ou de outro por natureza. E não há nada de errado com isso, tá? Mas a maneira dela é traz essa tendência para a sua vida espiritual também. Por outro lado, as emocionais se assemelham aos judeus. Por quê? Porque os judeus estavam esperando sinais da parte de Deus, revelações e coisas tremendas. Por isso que se diz que se parece com os judeus. Tendem para o lado subjetivo das coisas. Então baseia as suas ideias, as suas opiniões em experiências e sentimentos. Experiências até ok. Com a razão também, glória a Deus. Mas sentimentos puramente é muito enganoso. Pode levar a coisas que nos enganam e tomarmos decisões erradas na vida. Bom, as pessoas mais emocionais reagem mais a um sinal e a um milagre do que aos fatos. Então pode estar gostando um fato tremendo ali, mas ela tem aquilo dentro dela, não é isso aí mesmo. E vai.
e se arrebenta, tá? Essas pessoas buscam experiências, sentimentos, curas e fenômenos sobrenaturais. Não há nada de errado com isso. Na vida cristã nós temos isso, devemos buscar isso, mas isso não deve ser aquilo que possa unicamente guiar a nossa vida em direção à vontade de Deus. Bem, há diferentes ministérios do mundo espiritual, né? Claro, alguns dão ênfase na lógica, a parte intelectual, outros em sinais e milagres, a parte emocional. E é importante, cada ministério, ele contribui da sua forma, porque diz a palavra que somos como que um corpo, e o corpo tem muitas partes. Ok, não há problema nisso, tá? A contribuição de cada um desses ministérios é importante. Muitas vezes você está num ministério que é completamente emocional, sinais e milagres, e recebe uma carga da palavra de Deus de conhecimento que te alinha na vida. Por outro lado, aquela pessoa que está num ministério apenas intelectual, que não tem nada do Espírito Santo, por exemplo, quando recebe um sinal, um toque do Espírito Santo, algo assim, enche-se de vida. Então, o equilíbrio é muito importante na vida sempre. Bom, mas a questão é a seguinte: os perigos estão nos extremos. Ali é que está o perigo, sabe? E hoje a sociedade é dominada pelo materialismo, pela razão humana e pelo intelecto natural. Está geral no mundo isso. Sabe, quando eu viajei umas oportunidades para alguns lugares, e eu cheguei na Europa, por exemplo, na Espanha. Gente, o povo lá é completamente materialista. Até tem aquela formação católica, cristã, entre aspas, mas está tão miscigenado com sincretismo, né? Tantas outras práticas, que, puxa vida, não se pode dizer nada, né? Usam aquilo como alguma coisa assim, sem sentido, né? É assim como tem outras, né, amor, que tem uma secura dentro de si, né? Tem uma amiga minha, eu estava conversando com ela esses dias, e daí ela estava falando que ela estava lá na Europa e que as pessoas estão indo mais para o ateísmo, né? Se não existe um Deus, não existe ninguém além de si mesmo, né? Ele é o próprio Deus, a pessoa está nesse mundo, nasceu e vai morrer igual né? Não sei como que eles pensam, né? Nesse, eu não consigo imaginar uma vida sem Deus, né? Mas o que acontece? Eles ensinam os filhos, eles ensinam, são educados, são estudiosos, mas não tem nada além deles mesmos. Então eles não pensam que vão deixar algo para a sua geração, que daqui a 1000 anos, né? A Bíblia fala, né? A bênção vai alcança até a milésima, né? Geração, imagina, eles não pensam isso, eles pensam que nasce, morre e que é só isso a vida, né? E não e passam pela vida de uma maneira assim que não deixa nada para ninguém e não aproveita nem o que já tem de bom para eles mesmos, né? Exatamente. E é uma tendência mundial em relação a isso, até porque ali não tem interesse que se use mais a razão e não se busque nada. Mas hoje em dia está havendo uma renovação espiritual. E nós sabemos de quantos que estão sendo atingidos por essa renovação pelo toque do Espírito Santo. Agora a questão é que quando os intelectuais estão sendo atingidos pelo Espírito Santo nessa renovação, eles já haviam tentado conhecer a Deus por títulos, por diplomas, e não conseguiram. Mas quando eles recebem a renovação espiritual, recebem o toque do Espírito Santo, às vezes conseguem ir ou vão para o outro extremo. É, Correm esse risco. nós tivemos uma igreja esses dias atrás, melhor, ano passado, e E aí o pastor que estava pregando lá, ele já tinha 20 anos ou mais de convertido. E aí ele falou assim, olha, eu tive uma experiência que eu nasci de novo, daí eu, como assim? Né? Mas ele teve uma experiência tão impactante com Deus, né? Após 20 anos de ministério, de pastoreio e tudo, sabe? A impressão que eu tive é que ele tinha acabado de conhecer Jesus aquele momento, né? E ele estava lá falando do que Deus tinha falado para ele, né? Que é um extremo também, né? Ele já era convertido,
mas ele estava passando como se ele tivesse tido uma experiência com Deus alguns anos atrás, ali um ano, acho que atrás, ali ele estava relatando para nós essa questão, né? Que nós, chamados por Deus, assim, a gente já tem isso quando o Senhor nos chama, né? Mas alguns talvez venham pelo conhecimento, pela razão, um mais um é dois, né? Se Jesus, se a Bíblia fala assim, todo mundo acredita, então eu também vou aceitar. Eu acredito que tem muita gente assim na igreja que ainda não passou pela parte da experiência com o Espírito Santo, né? Para que ele possa vivenciar essa experiência. Que eu acredito que foi o que esse pastor quis relatar aquele dia. É isso, né? Assim que Exatamente. Então ele estava posso no relacionar. extremo, né, de intelectualismo teológico, filosófico, etc. Recebeu um toque do Espírito Santo e talvez estivesse indo para um outro extremo. Nós temos que balancear isso. Ele pode ser do intelectualismo para o misticismo, né? Dando ênfase agora aos aspectos apenas subjetivos. Acontece com jovens também. Jovens reagem à sociedade materialista, às vezes buscam outras coisas, como drogas, por exemplo, ou outras coisas assim. Quando se convertem e recebem a experiência transbordante sobrenatural do Espírito Santo, pode eventualmente passar para o outro extremo subjetivo e ignorar as questões objetivas da vida. Bom, o que acontece nos extremos? Legal, vamos lá para um extremo subjetivo e emocional. O que acontece nesse extremo aqui? Misticismo e orientação falsa. No outro extremo, objetivo e intelectual. Vai murchar e vai secar, porque a letra mata. Então, é possível tanto você possuir tanto poder que você explode, ou tanta sabedoria que você seca e morre e acabou. Mas nós não queremos ir a nenhum extremo, não é, meu querido, minha querida? Nós não queremos isso. Nós queremos conhecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela nos é revelada através de algumas coisas que nós podemos chamar de navegação cristã. São 7 pontos. Eu vou tratar hoje de maneira assim mais intensa. 3 e os outros 4 eu vou apenas citá-los e talvez uma pincelada muito rápida, tá bom? Mas é o seguinte, fica daí tudo para um outro momento, conforme nós já falamos. A navegação cristã é assim, ó. Como é que um barco ele entra num porto? À noite, por exemplo. Tem luzes de navegação. Luzes que indicam, qual, né? E luzes que indicam. É a mesma coisa com um avião quando está para pousar no aeroporto à noite. Já viu o filme? Você sabe como é? Tem aquelas carreiras de lâmpadas que indicam o meio. Para ele ir bem pelo meio e equilibrar naquele meio, ele sabe que está na direção correta, vai chegar na pista. Se ele não seguir aquelas luzes, ele vai cair fora da pista. Também o farol, né, no caso, para os navios, é a mesma coisa. Então, tem luzes que nos orientam. E essas 7 luzes nos orientam nossa caminhada cristã para encontrar a vontade de Deus. A primeira delas é convicção interior. Sabe? A convicção interior é aquilo que Deus fala com você. Veja que a primeira coisa é a convicção interior. Sabe, eu costumo dizer o seguinte, que a coisa mais importante que possa acontecer na nossa vida será falada para quem? Para você. Nem para mim, nem para a Thelma, nem para ninguém, e nem para nenhum profeta. Será falado para você, pelo profeta dos profetas, que é Jesus, através do Espírito Santo, ele falará a você. E assim você saberá. Então é a convicção interior. Você abriu em Atos 16:10, mano? O que diz aí? Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Então veja só. Paulo queria ir para um lugar. Naquela noite, naquele lugar, Deus se manifestou através do anjo e falou para onde que ele tinha que ir. Atos 16:10. Deu ele convicção interior. Ele estava querendo fazer fazer a vontade de Deus, achava que aquela era a vontade. Deus falou: não, não é para cá, é para lá. Então Deus o orientou. Falou para ele. Não falou para outras pessoas que foram lá levar recado para ele. É direto. Então tem que ter convicção interior. Por que eu sigo o pastorado? Porque eu tenho convicção interior. Deus falou comigo, diretamente, mais de uma vez,
a respeito desse assunto. Diretamente. Eu tenho convicção da parte de Deus. Ele falou comigo pela palavra, ele falou comigo através de visão e revelação, ele falou comigo através da palavra, citando um texto bíblico, de várias formas. Me deu convicção. Tá? Então, essa primeira luz, convicção interior. Se você não tem convicção interior, não saia fazendo algo, primeiro. Segundo, as escrituras. Gente, nunca Deus vai te dar uma orientação em desacordo com as escrituras. Jamais. Tem gente que às vezes ele fala assim, Deus me falou, olha, eu estou aqui orando com a irmã fulana de tal, que maravilha, que bênção. Então eu entendo agora que Deus quer, na verdade, que eu acabe o casamento seja com essa. Porque a gente vai ter um ministério poderoso de fogo. Misericórdia. Querido, está completamente errado isso aí. Isso é diabólico. Teve um caso de uma irmã que profeticamente falou, né, para dois casais e acabou destruindo a vida dos quatro, porque daí falou que era o contrário, que os casais não eram aqueles, eles desmancharam o noivado, desmancharam o namoro e trocaram. E acabou que estragou a vida dos quatro, né? Ninguém casou ali e tudo, e hoje a gente consegue ver na história da vida deles o que aconteceu depois de todos esses anos, né? Que atingiu os filhos, e atingiu os netos, e atingiu a família inteira, né? Por quê? Porque a pessoa foi ali e se encheu de autoridade, eu digo assim, que sempre pega o lugar de Deus, né? Se acha Deus, né? E orienta uma coisa que é tão pessoal, né? E é tão da pessoa mesmo, né? Tanto que as pessoas que ouviram não estavam tão firmadas na palavra, não estavam conhecendo, que só aceitaram e acabaram sendo engodados, né, como a palavra fala, né, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Então, convicção interior, as escrituras, né? Nunca a orientação que Deus te der vai contra as escrituras. E terceiro, confirmação profética. Em Atos 21, 10 a 13, Ágabo confirma o que Paulo já sabia. Está lá em Atos 20, 23. Né? Está com Eu o texto li aí, 21, 10. por favor. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: Assim diz o Espírito Santo. Desta maneira, os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Leia o 12 também, por favor. Quando ouvimos isso, nós e o povo ali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: Por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não podemos substituir. Veja só, o que acontece aí? Paulo tinha convicção interior de que ele tinha que ir para Jerusalém, seria preso lá e pegaria a palavra lá. Ele tinha convicção disso. As escrituras, naquela época, não tinham nada contra isso, né? Mesmo porque ele estava sendo escrito nessa data. Agora chega um profeta, Ágabo, e dá uma confirmação para ele de que isso ia acontecer lá. E o que Paulo fala? Eu sei. Paulo já sabia. Não foi o profeta que veio dizer para ele alguma coisa nova sobre o futuro que ele não conhecia. Ele estava plenamente convicto do que iria acontecer, ele sabia. E ele sabia que era a vontade de Deus, por isso ele não desistiu. Porque se eles, alguns acham que Paulo foi cabeça dura, né? Apóstolo cabeça dura. Ele sabia que a sua foi e foi. Na verdade, aquilo era a vontade de Deus para a vida dele e ele fez de acordo com a vontade de Deus para a vida dele. E tem isso, né? A gente vai buscar a vontade de Deus, ele pode falar alguma coisa que ele não quer, né? Aquilo talvez a gente preferia não fazer. E isso pode ser um problema, tá? Mas, Verdade. claro, O senhor falava para mim algo e eu não queria fazer, né? E aí o senhor era algo pessoal, era meu, ninguém sabia, né? E daí o senhor falou com o Luiz Antônio, daí o Luiz Antônio falou, fala para a mulher que o senhor me deu, né? E eu ia ali brigando com o Espírito Santo, até que um dia eu entrei num lugar e o senhor usou uma profeta e falou, olha, quem você pensa que é, né? Para estar negando aquilo que eu quero fazer na tua vida.
né? Exatamente. Mas aí foi uma confirmação profética. Você Uma sabia confirmação, disso. mas eu sabia que Deus queria, mas eu não queria obedecer. Exatamente. Às vezes tem isso, tá? Agora, o que não pode é a gente inverter isso aí, ó. Convicção interior, as escrituras e confirmação profética, fazer assim, né? Confirmação profética, as escrituras e convicção interior. Então você imagina, chega alguém para você e fala alguma coisa, como esse exemplo que até uma deu. Chega o profeta para dois casais de namorados e falam: não, tá errado isso aí. Na verdade, os casais que Deus quer é que você fique com ela e ela com você. Inverteu os casais. Então é isso, gente, porque senão o que acontece? Tem muita gente que vai atrás de um profeta e fala: hoje eu preciso de uma palavra de Deus. E vai atrás do profeta para falar alguma coisa para mostrar qual é a vontade de Deus. Não, não é assim. Não é oráculo. Não é sortilégio. Não é assim que funciona as coisas na coisas de Deus. Nós buscamos dele a convicção interior que vem através da oração, através da busca do Relacionamento. relacionamento com ele. E ele fala. O dia que eu estava entristecido por uma razão qualquer, eu dobrei meu joelho e falei: Senhor, eu vou procurar alguém que possa dar uma palavra para mim. Naquela hora o Espírito Santo falou comigo, falou: você não precisa procurar ninguém, eu falo contigo e eu te digo o que você deve fazer. Aquilo mudou minha vida. Nunca mais eu fui atrás de alguém para poder falar para mim alguma coisa. Tá? Deus quer falar com você. Falou comigo, falou com a Thelma, falar com você também. Tá? Então, convicção interior, escrituras, confirmação profética. O quarto, conselho piedoso. Quanta gente não gosta de conselho piedoso, né? Já Deus deu convicção interior, as escrituras, tem uma confirmação profética. Eu não quero que ninguém fale nada, eu vou em frente. E às vezes se estraga. Já dizia o sábio Salomão, na multidão de conselhos, há sabedoria. O quinto ponto é evidência das circunstâncias. Quando Deus está contigo, né, as coisas vão acontecer. Eu lembro uma vez que nós estávamos numa casa, tinha nascido o Gustavo, e ele estava bem doentinho, quase perdemos o Gustavo com poucos dias de vida. E naquele dia eu falei: Senhor, essa casa da maneira como está não dá, está trazendo doença para os meus filhos. Eu quero uma outra casa. O Senhor me abençoa para trocar de casa. Orei e deixei. Isso foi numa terça ou quarta-feira. Na quinta-feira aparece um corretor, bate na porta lá em casa e fala: vocês estão querendo vender a casa? Eu olhei para a Thelma, olhou para mim e falou assim: sim, como é que o senhor sabe? Aí vem descendo a rua ali, perguntei para um senhor e ele indicou que você queria vender a casa. Eu não sei que senhor era esse. E quem sabia que a gente queria vender a casa era Deus, mais ninguém. Se ele se encontrou com um anjo, eu não sei. Se ele usou uma pessoa para falar para ele uma informação que levou até lá, também não sei. Mas ele chegou lá. Isso é uma evidência das circunstâncias. Deus ouviu a oração e está providenciando. E na outra semana, na outra terça-feira, a casa estava vendida, os senhores receberam o dinheiro. E eu ainda falei, ó, tem problema aqui, tem problema ali, tem problema lá. Eu não ajudei a vender a casa. Não, até eu não queria vender a casa, sabe por quê? Ela mostrou todos os defeitos. Quando você vai vender, você quer mostrar as partes boas, né? Ela não mostrou, não. Todos os problemas. E o casal falou assim: não, essa que eu quero mesmo. Eu adorei essa casa. Era Deus fazendo, né? Deus fazendo. Isso é evidência das circunstâncias. Sexto, a paz de Deus. Tem a paz de Deus e a paz com Deus. É diferente. A paz com Deus é todo aquele que aceitou Jesus tem paz com Deus. Por quê? Enquanto não aceitamos Jesus, o estado onde somos inimigos de Deus, não temos paz com Ele, somos inimigos dele. Quando aceitamos Jesus, passamos a ter paz com Deus, somos seus amigos, paz com Ele, estamos em paz. Agora, a paz de Deus é aquela tranquilidade e serenidade que você tem na decisão que Ele está te dando. Mas veja que isso aqui é o sexta luz, o sexta orientação. Você deve passar por todas as outras antes para chegar aqui. Não adianta você começar a orar, não tem convicção, não tem confirmação, tem conselho piedoso e fala: mas eu estou em paz. Eu tenho a paz de Deus. E às vezes a paz de Deus que a gente pensa que está sentindo é quando Deus se cala, porque você está orando e Ele não está respondendo. E aí você diz: não, eu estou em paz, Deus está me dando paz, e aí você acaba indo para o caminho errado.
Então, por isso tem que ter as evidências, tem que ter o conhecimento de estar ali conversando e falando com Deus, né? Exatamente. E já errei por causa disso também, tá? Quem não, atire a primeira pedra, não é verdade? Já fiz isso, tá? Mas eu digo para vocês, não caiam nessa, tá? E o sétimo, a provisão de Deus. Se Deus está nesse negócio, ele vai prover. Mas ele pode também não prover. Eu conheço um missionário que queria estar exatamente agora, em abril, era a previsão dele de estar lá em Israel, naquela região, na faixa de Gaza, pregando para os muçulmanos. O que aconteceu? Uma série de reviravoltas no ano passado, ele mudou de cidade para poder morar com os pais da esposa dele, estava uma filhinha pequena, morar com os pais, economizar dinheiro, para poder comprar as passagens e tal, e poder viajar para lá. Foi até lá, trabalhou num campo de refugiados, aquele campo que pegou fogo esses dias aí, por atitude criminosa dos próprios que estavam naquele campo, né? Lá na Síria. Voltou, explorou o caminho, falou, é isso aí, vamos para lá, e etc. E de repente Deus falou, não vai. Ele orou, eles oraram, e o Senhor falou, não vai. Ele ficou tão frustrado, né? Ele ficou tão chateado assim, Deus falou para não ir, para não fazer. Daí ele ficou uns dias assim, e Está de agora? choque. Tipo assim, o senhor falou para não fazer. Daí ele, agora nós vamos ter que esperar, mas ele não sabia que direção tomar. Agora veja a provisão de Deus. Ele tinha mantenedores. E Deus falou, não vai. Todos os mantenedores falaram, não podemos mais te ajudar. Todos. Acabou. No mês seguinte, Deus falou, não vai. Tirou a provisão. E deu a ele um emprego na cidade que ele estava, para ele pudesse trabalhar e sustentar a família. Não está faltando sustento. Mas ele está ali trabalhando, ele não tem nem como ir nesse momento para lá. O que aconteceu? Isso foi mais ou menos novembro. Dezembro começa essa pandemia. E agora, se ele tivesse ido, ele estaria agora lá com esposa e filha pequenininha, de 2 aninhos, no meio de um povo que a língua eles não dominam, sem condições, sem manter. Seria uma situação bastante dramática. Deus estava evitando que ele sofresse. Não que Deus não quer que ele vá, talvez não seja o tempo de Deus para realizar isso. Isso é buscar a vontade de Deus. Eles continuam se preparando agora para ir, né? Continuam economizando, Estudando a língua e etc. Cortaram todos os custos, tudo que poderia ser a mais, e estão buscando de Deus. Exatamente. Então veja que nós temos aqui 7, né? E podemos no outro momento estudar isso com um pouco mais de profundidade, mas que isso possa te orientar a buscar a vontade de Deus para a sua vida. E desde que tudo comece com oração na presença de Deus. Ok? O importante é buscar a vontade de Deus, mas é você saber aquilo que está no seu coração. E nunca se basear por outra pessoa, mas pela palavra de Deus, o que o Espírito Santo fala com você. E aí você vai entender o que o Espírito Santo fala com você. E você vai buscar quem? Aquelas pessoas que podem te orientar na direção que você está querendo caminhar. Você sempre tem alguém acima de você que pode estar te orientando, né? E aí Deus vai à frente, te dando orientação, te dando paz, né? E você vai entendendo que é a paz do Senhor que está no teu coração para seguir em frente na escolha que você está fazendo no momento. Ok? E não deixa aí de curtir nosso canal, dá um joinha, compartilha também o canal, né? Envia para os teus amigos para que eles também possam receber a palavra de Deus, né? Assina o canal para você saber quando tivermos novo conteúdo sendo postado e que o Senhor possa derramar bênção e graça sobre a tua vida sempre e te orientar qual é a vontade dele para você. Nós vamos estar estudando novamente esse tema com mais profundidade e que Deus te abençoe, que você possa ter também o seu conteúdo de achar a vontade de Deus em sua vida. Deus te abençoe. Um abraço, fiquem com Deus.